Vou compartilhar. Já está compartilhando, Fernando, ou não? O cara teve um quadro digestivo. Ele teve uma queda em casa? Agora? Não, ele teve uma queda e fraturou o fêmur agora no isso. E agora veio isso. Então aqui eu vou fazer diagnóstico de gânglios aqui. Fernando, tá me ouvindo? Sim. Eu compartilhei aqui, tu já estava compartilhando ou não? Não, ainda não. Tá, então eu vou botar aqui. Vamos começar a apresentar os casos de hoje, então, pessoal. Boa tarde a todos. Vamos iniciar os casos de hoje. São alguns casos de emergência e um de fora, né? Lembrando vocês de guardarem os casos que estiverem passando pela emergência. Tem vários casos legais acontecendo por aí, né? E vamos lá. Boa tarde, Nádia, tudo bem? Tudo bom? Como é que vocês estão? Eu fiz a renovação aí da capacitação interna do clube de ECG. Aí eu te coloquei entre os instrutores ali, tá? Só bom. Depois eu queria que tu me passasse só, eu não sei se tem matrícula ou registro teu aí, só pra gente constar lá no documento. Tá bom, combinado. Então, pessoal, o primeiro caso é um homem de 53 anos, pós-PCR em FV. E aí? O que vocês acharam desse caso aí? Chegou aqui na emergência do Clínicas, um relato de PCR na rua com ritmo chocável, certo? E esse é o ECG do paciente. Tá? Não sei se alguém gostaria de comentar, vamos ver quem é que está por aqui na lista aí do... Vamos pedir para o Zafari, que é um cara já graduado aí. Comenta para a gente o eletro aí, Zafari. Só, deixa eu ver aqui, peraí, que tá pequenininho aqui no meu celular, só um pouquinho. Ritmo regular, aparentemente uma frequência em torno de 100, QRS estreito, sem desvio de eixo, aparentemente, parece sinusal, a princípio, sem BAV, aqui o intervalo está normal, PR, partindo ali para o SP, deixa eu ver aqui, tem, não sei se fecha padrão para sobrecarga, talvez, ali, né? Na dúvida. Mas o ST ali, pelo menos em D1, não sei se não tem um suprinha discreto ali. D1 e AVL, tu acha, né? E a AVL. Padrão de sobrecarga, tu diz ali em ventrículo direito, daí seria? Isso. Tá. Porque não, para a esquerda não, né? Não, para a esquerda não. E me diz uma coisa, então, considerando um paciente de 53 anos, que tu não sabe muita coisa, recebeu ele na emergência, e pós-PCR e o ritmo descrito é FV, tu faria, qual seria a tua medida, assim, agora, assim, a princípio, utilizando esse quadro, inclusive até achados do eletro, né? Porque há uma discussão em relação a esses pacientes, né? Diz em relação a iniciar antiarrítmico? Não, em relação, por exemplo, à conduta, por exemplo, de CAT, porque um homem de 53 anos pós-PCR, a principal causa vai ser a cardiopatia isquêmica. Acho que a gente não pode negligenciar a cardiopatia isquêmica. Então, num paciente com ritmo chocável, no pré-hospitalar, que chega na emergência, eu acho que, até acho que a última evidência é que nesses pacientes, embora às vezes não tenham um eletro super compatível, a ideia seria estratificar eles no cateterismo. Tá? Esse até vou pedir depois a opinião do Nazi e do Soliman, que estão na aula, não sei se o Pablo está, o Daniel hoje não está, sobre essa alteração de repolarização, que é muito suspeita, né? Também, que eu acho que dá para levar em consideração nesse caso aí. Levaria para o CAT, Zafari? Oi? Tu levaria para o CAT?
Não, acho que sim, né? Considerando a parada em FB, né? Acho que é um indicativo que potencialmente é uma etiologia clínica. Né? Isso. Segundo Isso, Alimão, o que tu achou dessa regularização? Segundo acho que a diretriz pós-parada valoriza muito para indicar o CAT, se tem ou não tem supra. Sim. E se a gente consegue ter alguma informação se o paciente teve uma síndrome, teve dor torácica ou não. Porque quando não tem supra e não tem dor, a probabilidade de ser primariamente isquêmica cai bastante. O problema é que a gente já discutiu outras vezes a cardia ventricular fora do hospital, num cara que está muito bem, até a prova em contrário, é síndrome isquêmica, que pode hoje, nesse contexto todo de Covid, às vezes também ser manifestação de miocardite. Ou aquela artéria danada que a gente nunca consegue ver direito, que é a circunflexa. Então, eu gostaria de ter um pouco mais de dados. Esse é um eletro que a gente olha assim, a gente praticamente diz que ele não tem muita coisa, né? Exceto as ondas mais proeminentes em V1 e V2, falando até mais sobre alguma coisa. Eu gostaria de ver V3, V4R, V7, V8, ver se tem alguma alteração também, para ver de ter um pouco mais de... olhar esse coração um pouquinho mais de uma forma da parede ventrículo direito e parede posterior. Na verdade, eu tenho só esse traçado aqui, e eu vou dizer para vocês, assim, né? Então, a princípio, eu, olhando essa alteração D1 e AVL aqui, ó, que tem um pequeno supra, né? Tem um pequeno supra em D1 e AVL, eu fico com uma tendência a considerar positivo num cara que teve um PCR em FV, né? Considerando uma sobrecarga DVD, também a gente pode pensar que uma embolia pulmonar, talvez, pudesse ter levado isso, mas não tem outros achados, assim, não tem história, né? Um cara que chegou da rua. É difícil. O Soliman, valoriza esse ST ali de D1 e AVL? Eu acho que sim, Gazzoni. Para mim tem supra ali, embora bem discreto, né? Se a gente for botar nos critérios eletrocardiográficos de supra DST para infarto, não vai bem fechar 1 milímetro, eu acho, né? Sim. Mas tem um jeito de supra DST ali. Eu chamo a atenção também para V6 ali, tá um pouquinho supra desnivelado e retificado ali. Parece ser um infarto de parede lateral alta. Eu acho que o V7, V8 e V9 ajudam aqui nesse caso. E eu concordo com vocês, assim, tudo que foi falado, né? Tem que levar em conta a idade do paciente, o tipo de parada. Uma morte súbita abortada nessa idade, a causa mais frequente é cardiopatia isquêmica. Um eletro que deixa um pouco a gente duvidoso, acho que tem que ir para hemodinâmica. Eu concordo. Eu acho que esse, embora não seja uma coisa que salte aos olhos, a situação clínica toda aqui, sem outras informações, e eu acho que vai ter que ir para o cateterismo, né? Eu acho que uma maneira interessante de pensar aí, olhando esse eletro, assim, é pensar assim, ó, se tivessem nos mostrado esse eletro ali na UV, né, de um cara que chegou lá na frente com dor no peito, a gente ia valorizar isso aí, né? Se tivesse com dor típica, vamos dizer assim, né? Ou a gente ia já definir que ia querer levar para o CAT, ou ia ficar fazendo um eletro seriado, entende? Porque ele é suspeito, né? Como aqui a gente não tem dor no peito, a gente fica nessa coisa aí do protocolo, esse do protocolo da diretriz, que diz que só se tiver supra, mas se esse eletro fosse um cara com dor no peito, tu ia ficar muito cabreiro, né? De estar deixando passar, né? Essa discussão que a gente teve, está tendo aqui, aconteceu, né, no pessoal, e o pessoal acabou levando para o cateterismo, né? Levando ele foi então realizada uma angioplastia no ramo posterolateral
e coronária direita com implante de 2 estentes farmacológicos, né? E também tinha um ramo diagonal da CX, que era um ramo, desculpe, da DA, que era um ramo pequeno, que estava aberto, e talvez tenha sido a causa de uma possível obstrução e etiologia da PCR, que a gente vai ver aqui na sequência. Né? Então, a gente vê, eu acho que é esse raminho aqui, ó, que estava aberto, mas tinha uma lesão grave, né? E que talvez tenha alguma imagenzinha de trombo ali e tal, e que provavelmente tinha as lesões da direita, mas a lesão provavelmente culpada da PCR deve ter sido essa aqui. Eu não sei se tu concorda, Solimã. Eu acho que sim. É uma lesão quase subtotal, né, ali. Subtotal, na verdade, quase total, eu queria dizer. O que tu acha, Renato? Eu acho que é isso. Se a gente puder dizer, quando a gente não sabe que o eletro é duvidoso, a gente diz que é a CX. Que a CX dá umas síndromes clínicas com pouca expressão no eletrocardiograma. E eu concordo com vocês. Eu até acho que o contexto da morte súbita desse paciente, não tendo outras, mesmo que não tenha tido dor, nesta idade, não tendo outros comemorativos na rua, até prova em contrário, é isquêmico mesmo. Ou miocardite. A gente só tem essas duas hipóteses mais importantes. Ele não tinha outras evidências pelo eletro de ter outras cardiopatias, assim. Eu acho que, eu não sei, não me pareceu também ter grandes hipertensão. Agora, chama atenção aquelas ondas R proeminentes em V1 e V2. Né? É verdade. Que uma das causas disso é zona inativa posterior, né? Pois é. Talvez aquilo que a gente esteja vendo seja isso. G7 podia ter alguma alteração maior. Podia ajudar, sem dúvida. Estendeu eletro. Oi? Não, ele estendeu eletro, acho que sim. Tá. E, Zoni, o que fala contra aquelas R's serem de sobrecarga DVD é que não tem um strain DVD, né, que seria a T negativa, assimétrica, com o infra-DST, né, que muitas vezes na sobrecarga DVD vem acompanhado das R's amplas, tem o strain do VD. Então tá, então a princípio eles angioplastaram a CD, que tinha lesões maiores, e a diagonal, que é essa lesãozinha, uma vaso mais fino, eles só angioplastaram, porque estava aberto, porque não tinha, acharam muito pequeno para botar stent. E olha que interessante, o eletro pós-intervenção. Desaparece aquele suprinha, né, que a gente tinha de D1 e AVL, olha só. Lembra como é que era aqui, ó? Olha só. Que era uma coisa muito duvidosa, né? E provavelmente era um supra pequeno, porque era uma artéria pequena, né? Uma região pequena que estava provavelmente ocluída. Aqui D1, AVL, V5, V6, e olha como é que está aqui após, né? Aqui D1 e AVL some aquela alteração com aquele pequeno supra. Então, realmente, aquela alteração eletrocardiográfica, ela era uma alteração que condizia com um infarto com supra, né? Com uma oclusão de uma região pequena, né? Mas significativa, né? Ele acabou levando até uma parada, né? Às vezes uma artéria pequena fecha uma região, uma área, e tu tem arritmias independente da extensão, assim, do infarto. O que vocês acham desse eletro? Zoni. Oi? Dá para dizer que tem zona inativa ali, ó. Tem uma QEM V6. Aqui, ó. Aqui? A QDV6 ela é maior do que a DV5, né? Isso não é normal no eletro. Acho que ele é sinal de uma zona inativa lateral, pegou lateral alto. Né? Ótimo. Então, eu só quero ver se tem mais alguma informação desse caso. Pra gente, então, aqui eu tenho, a gente saber, esse paciente trazido pelo SAMU, vaga 0 pós-PCR, relato de ter apresentado dor no peito com início por volta de 2 horas da manhã de hoje, né? Chegou de manhã aqui, porém procurou atendimento da UPA apenas à tarde. Enquanto estava em atendimento, teve PCR em FV, 15 minutos, 3 choques. Né? Eles botaram as mesmas coisas que a gente na evolução aqui, ó.
V1 aqui, supra DD1 EVL, derivações posteriores. Ó, eu não tive acesso às derivações posteriores, mas na hora fizeram as derivações posteriores mesmo aqui, ó. Com a beira direito tinha uma hipocinesia, a cinesia da parede posterior, sem sinais de valvopatia, né? Então a impressão foi morte súbita abortada por infarto com supra posterior, provável oclusão de DCX, mas era uma diagonal, né? Que às vezes um território parecido da diagonal da DA que sai deve ter um equivalente, né? Mais ou menos ao que provavelmente a gente achou que era, né? O Nazi também comentou que a gente geralmente quando não tem tanta alteração eletrocardiográfica e pensa nessas regiões mais inferolateral, assim, pensa em CX, né? Quando e a CX é cachorro, ela não aparece, às vezes no eletro. Então, isso aí, pessoal. A gente está tendo um raciocínio aí que foi interessante nesse caso, e o pessoal que atendeu também teve essa mesma, a gente tá, né, essa ideia, a gente revisar os casos e fazer com que a gente consiga exercer uma linha de raciocínio em casos difíceis na emergência. Aquele caso não deixa de ser um caso difícil. Certo? Aproveitar que o Daniel está aí, a gente conseguiria ver isso no eco à beira do leito, Daniel, fácil assim? Acho que não, Nazi. Desculpa, tá falando desse eletro aqui ou do anterior? Que eu me... Não, anterior. Não, acho que não. Acho que não, né? É. Parede posterior, mais difícil, né? É uma alteração muito sutil, eu acho, né, Nazi? E aí corre o risco a gente pensar, daqui a pouco, uma hora achar que não tem, entendeu? Eu acho meio perigoso, assim, a gente começar a dizer essas coisas, que daqui a pouco, assim, naquele eletro, aí tu olha aquele eletrinho, aí tu não vê a zona inativa, e aí tu tira o pé para mandar um cara para hemodinâmica, entendeu? Se baseando num exame que tu não é tão preciso, assim, eu acho, né? Esse é meu medo, às vezes. E na Eco Point of Care, Daniel, tu não responde a essa pergunta da cinesia, né? Tu responde a outras perguntas, hein, Daniel? Não, a gente não procura olhar a cinesia por isso, assim, corre o risco de uma vez tu achar que tem movimento, né, que não tem área acinética, e aí tu tirar o pé, te preocupar menos, assim, discutir, insistir, por exemplo, te levar para hemodinâmica. Eu acho meio perigoso, assim, isso, às vezes. Isso é um refinamento, né? Nós chegamos lá, né, Daniel? Não, eu acho que dá para fazer assim, mas acho que exige um pouco mais aí. Tá. Beleza, pessoal. Vamos para o próximo caso. Então, uma mulher tabagista, hipertensa, uma dor de forte intensidade na garganta com 5 horas de duração. E já vinha tendo episódios prévios de angina. Esse é o traçado. Né? Esse aqui. Então, vou pedir, vamos ver para quem que eu vou pedir para avaliar esse traçado aqui. Ver quem é que está aqui, não estou. Vamos ver aqui quem é que está. A Cristal. Cristal, tu está por aí, Cristal? Não? O Bira? Bom, então, já que o Zafari é difícil, eu vou pedir para o Zafari avaliar de novo esse, né? Ninguém quer falar. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Estou ouvindo. Tá. Então, o eletro tem uma frequência, mas pelo que eu consigo contar aqui no celular, uns 75. Isso? A princípio, um PR que me parece adequado. Tem uma lentificação ali na progressão de onda R, tem esse supra de parede inferior com imagem espelho de parede lateral. Acho que isso, grosseiramente. É um eletro bem emblemático, né? E aí tu vê também que tem aquele infra ali de V1 a V2, isso te diz alguma coisa também? Mais cisco o infra de V1, mais cisco de acometer junto à parede posterior, já que pode ser uma CD. Parede posterior ou lateral, como alguns falam, né? Hoje em dia, dependendo da avaliação anatômica, né? Baias de Luna. Mas esse é um traçado bem legal, né? Traçado que mostra um infarto inferior, né? Com onda Q já, né? Um infarto que já tem
5 horas de duração, pelo menos, né? Eu já tenho uma onda Q, mas tem ainda um supra-ST agudo, né, que a gente vê claramente nas derivações inferiores, D2, D3 e AVF, né, ainda sem inverter a onda T, então ainda bem agudo, né, e com imagem em espelho nas derivações laterais. Né. O supra de D3 é maior que o supra de D2, e quando o supra de D3 é maior que o supra de D2, isso conta mais para a gente pensar em coronária direita. Tá? O que mais que dá para ver nesse traçado aí? Realmente essa alteração do movedor pode ser também uma corrente de lesão posterior ou até lateral associada ali, né? Alguma coisa a mais aí, Nazi? O que tu achou desse eletro? Não, eu acho que é isso aí mesmo. Esse é um eletro que o motorista de táxi ali, ele faz diagnóstico, eu acho, da porta do Clínicas. Isso aí. Então, é um fato com supra, esse que vocês têm que ver, esse né, claríssimo aqui, um índice de lesão. Certo? Então, olha, a gente vê uma lesão, uma oclusão proximal da coronária direita aqui, né? Proximal para terço médio, quase, ainda tem 2 artérias que saem antes aqui ainda, 2 caminhos, mas é feia, né? E quando abre a artéria, a gente vê que é uma artéria bem grande. Certo? Esse aqui é o eletro pós angioplastia, certo? Aí a gente já vê que o supra diminuiu, inverteu a onda T, certo? Mas a gente já vê corrente de zona de infarto, né? Zona inativa, D2, D3 e AVF, e até V5 e V6, aí. Concorda, Soliman? Sim, tem zona inativa na parede anterior também, né? No progridium da R, né? E lateral, não sei se já tinha infarto prévio esse paciente ou não. Mas tu vê que nesse traçado aqui não tinha tanto aqui em V5 e V6, né? Aqui a gente não sabe, o eletro prévio a gente não sabe. Aí o que temos aqui de informação a mais, olha, é que essa paciente tinha um stent na coronária direita que trombosou, né? Então fez um infarto com supra por trombose do stent, né? E essa coronária tinha uma origem anômala na aorta ascendente, tá? E as outras lesões, assim, as outras artérias não tinham lesões maiores, né? Agora, essa questão da parede anterior que não se justificaria muito pela essa lesão na coronária direita, né? Desde o início ele tinha um supra já, V3, V4, lá um pouco estranho, né? Não sei, Talvez essa anomalia da coronária, a coronária seja inserida alguma parte pegando a parede anterior também. Isso, talvez essa anomalia da coronária direita, uma coronária direita muito grande, né? Muito grande. Implantada mais alta, né? Talvez ela se direcione um pouco para a parede anterior ali, não sei. Isso. E aí a manifestação eletrocardiográfica é maior, né? Porque é uma coronária que pega uma área maior. Bom, próximo caso é um senhor de 83 anos, dor torácica, chegada à emergência em BAVT. Ele chegou na emergência em BAVT, certo? E botaram um marca-passo temporário. Depois, ela desbloqueou nesse ritmo. Então, assim, o que vocês acham desse traçado aqui? Esse é um caso bem legal. Quem gostaria? Solimão, o que tu achou aí desse traçado aí, Solimão? Interpreta para nós. Dá para ver que é regular, né? A frequência mais ou menos 75 a 90, por ali, nessa faixa. É sinusal, tem onda P ali, tem um BAV de primeiro grau, parece, não dá para contar direito. Não, acho que não.
E tem um padrão de bloqueio de ramo esquerdo, que é bem alargado, né? Bem alargado. Em princípio, a repolarização parece ser alterações secundárias. Então, essa paciente, ela chegou em BAVT, desbloqueou, tinha um relato de dor torácica prévio, e ela tinha uma troponina bem alta. A troponina deu 18 mil de troponina. Então, isso tudo levou a pensar que fosse alguma coisa isquêmica. Aí eu estava procurando, óbvio que pode ser, não tinha relato de bloqueio de ramo esquerdo prévio, né? Agora, pode ser um bloqueio de ramo esquerdo novo. Agora, não dá para encontrar os critérios. Eu acho que tem algum critério aqui de supra em BRN, nesse caso específico aqui, não parece, né? Não fecha, para esse garbosa não fecha. Não fecha. E nem pelo Barcelona, né? Que a gente tinha revisado numa aula, mas é um QRS bem largo. Então, como teve 18 mil de troponina e chegou a bloquear a paciente, a gente vê que tem um QRS de 200 milissegundos mais, né? A paciente foi fazer a estratificação invasiva, né? E essa aqui era a lesão. Era uma lesão bem feia, né? Uma lesão que pegava tronco, né? E DA com CX ali, né? O que acharam dessa lesão aí? Bem na bifurcação. Como? Bem na bifurcação do tronco ali. Bem na bifurcação, né? E tem um aspecto de um trombinho ali, né? Deve ter, até em algum momento, feito alguma dificuldade de irrigação de uma da DA, da CX, né? E deve ter ocluído uma delas em algum momento, ou até tudo, né? Mas não chegou a parar, fez um BAVT, fez um QRS bem largo. Não sei se chegou a fechar totalmente, né? Porque é um desastre fechar essa anatomia aí, né? Então, é uma paciente que realmente parecia ser isquêmica, né? Parecia não é isquêmica. O que achou do CAT, Nazi? Ela teve dor no peito? Ela depois teve uma dor, depois foi avaliado, chegou em BAVT, né? E aí ela teve uma dor, daí o pessoal não sabia se a dor era do BAVT ou a dor foi antes. Mas ela teve dor no peito. E depois do quadro todo, se considerou positivo, né? E essa paciente... Oi? E a cirurgia cardíaca dela ali era o que mesmo? A cirurgia cardíaca dela era uma CIA, não era isquêmica. Era uma CIA há muito tempo atrás. E aí, cara, ela foi, na verdade, a angioplastia não foi feita no mesmo momento, né? Eu estou mostrando a lesão, a angioplastia foi feita uns dias depois, a artéria estava aberta quando fizeram o CAT, aí depois uns dias fizeram com mais segurança, botaram um balão intraórtico durante o procedimento para suporte, caso tivesse instabilidade, né, numa angioplastia de tronco. Só que depois de uns dias ela teve uma piora clínica e apresentou esse traçado, né? Então vocês podem observar esse traçado, continua com o padrão de bloqueio de ramo esquerdo, mas é um ritmo irregular, né? E não vê onda P. Então fez uma fibrilação atrial na evolução, né? Um ritmo irregularmente regular, certo? Irregularmente regular. Para a gente medir a frequência desse traçado aqui, a gente vai ter que contar por tempo, né? Então a gente pode contar uns 30 quadradões aqui para dar 6 segundos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Então, daqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 batimentos em 6 segundos. Um pouquinho mais, né? Então, multiplicado por 10 para dar 1 minuto, 130 batimentos, 120, 130, 120, 130 batimentos por minuto. É uma fibrilação atrial, né? Nesse momento, ela ficou mais com queixas de piora da insuficiência cardíaca que ela fez, mas ela não teve muita dor no peito, e nem alteração de marcadores. E na sequência, se repetiu o eletro,
E o eletro é esse aqui. Vocês acham que mudou o eletro? Esse eletro está interessante. Então ela tinha aquele bloqueio de ramo esquerdo, ritmo sinusal, depois fez uma FA, depois piorou mais ainda com esse traçado. Tá? Quem que gostaria de dar uma interpretada nesse traçado aqui? Vamos ver aqui. Emanuel, tá por aí, Emanuel? Parou. Chandra. Pô, o Eduardo. Christian. Marion. Nayara. Posso interpretar, professor? Então vamos lá. Então, esse traçado aqui. O que tu achou desse traçado? Tá, deixa eu ver. Espera aí. Tá, então tá um ritmo irregular. Irregular, tu acha? Tô em dúvida, porque ali bem no meio, em D2, ali, ele fica... Tem essa coisinha aí. Mas tu botaria no ritmo irregular agora, um pouco E irregular. mais pro final também, tipo, dividindo mais no terço final também de D2, ele também fica um pouco diferente. Mas, olhando por cima, assim, eu diria regular. Mas só se olhando mais com detalhe esses daí que parece... Tá. Tem um da P? Não vejo um da P. Bom, aí para contar, eu acho que dá mais ou menos uns 150 batimentos por minuto. Tá bem. O QRS alargado. E aí? Qual é o ritmo? Parece um ritmo ventricular, né? Um ataque Uma cardíaco TV? ventricular. Sim. Parabéns. Isso, tu sabe que isso o pessoal, os intensivistas estavam comendo bola ali, porque na verdade tu vê no scope. E o que acontece? Nós tínhamos um bloqueio de ramo esquerdo. Ele estava em FA aqui, né? Que era o mesmo padrão do QRS de base dela, que era o ritmo de base, que era o ritmo sinusal com VRE. Depois ela fez uma FA com VRE. E depois ela fez uma outra taquicardia, não muito mais rápido, 140 batimentos por aí. Só que a gente tem que notar que como a gente viu na aula aquela aula que a Diana apresentou de TV lá, de diagnóstico diferencial de taquicardia de QRS largo, que mudou o eixo, né? Olha só, antes nós tínhamos um bloqueio de ramo esquerdo, e olha como é que está D1 e AVL. Então, só por ter mudado tanto o eixo, eu já penso que a ativação está quase ao contrário do que ela era antes, né? Então, eu já penso que pode ser um ritmo ventricular, né? Numa paciente, nesse contexto aqui, ela já tinha quase 2 semanas de infarto, do infarto aquele, então eu já tinha substrato ritmogênico, já tinha cicatriz pós-infarto. E ela pode fazer TV com essa cicatriz, faz uma TV monomórfica, né? Uma TV já de cardiopatia isquêmica crônica, que é baseada em substrato e que a arritmia é monomórfica. E não a TV polimórfica ou fibrilação, que geralmente está mais associada com infarto agudo, com a isquemia aguda. Então, nesse contexto, a gente tem um ataque de QRS largo, como a Marion falou, a gente tem uma inversão total do eixo em relação ao QRS de base, e esse batimento que chamou a atenção é um batimento de captura, certo? Então, quando a gente tem uma taquicardia de QRS largo, e no meio da taquicardia a gente tem um batimento que captura o miocárdio, mas não interrompe o ataque, é como se fosse uma dissociação atrioventricular. Isso, na verdade, o batimento de captura, ele é um batimento que às vezes é fusionado, com ativação que vem de cima e que vem de baixo. Uma ativação que vem do ritmo sinusal lá de cima do supraventricular e uma ativação que vem de baixo. Então, é um batimento de captura ou fusão, né, do ventrículo com a ativação que vem do ritmo normal do paciente.
Esse batimento aqui, como a gente falou na aula anterior, inclusive, é um batimento que é muito específico para a taquicardia ventricular. Tá? Se a gente fosse utilizar outros critérios para taquicardia ventricular, nesse caso aqui, a gente veria pelo início lento da arritmia. A gente pega a VR aqui e a gente vê que o início da VR é muito mais lento que o fim. Então, a arritmia inicia muito mais lenta que termina. Né? Isso, até segundo o algoritmo da VR, né, que a gente pega o primeiro 40 milissegundos e a gente vê que nos primeiros 40 milissegundos, o quadradinho pequeno andou um milímetro para cima ou para baixo. E nos últimos 40 milissegundos andou 2 ou 3. 1 dividido por 3 dá menos de 1, né? Isso é a favor de TV. Nos critérios de Brugada, a gente vai ver que o RS aqui, tem RS, né? E a gente teria que ver se o RS é maior do que 100 milissegundos, né? Que é 2 quadradinhos e meio. E a gente vê que o RS, ele é maior que 100 milissegundos. Esse seria outro critério de taquicardia ventricular. Mas o mais interessante é que tu bate os olhos, tu vê que mudou totalmente o eletro. E aí esse paciente foi tirando da TV e estabilizou. Mas poderia ficar... Os pacientes isquêmicos, às vezes, eles fazem taquicardia ventricular não muito rápida, frequência 140, 130, e ficam em TV. E aí eles estabilizam. Tá? O que achou, Nazi, desse traçado? Achei o eletro muito interessante. Acho que aqui o batimento de fusão faz o diagnóstico assim mais próximo, né, da taquicardia ventricular. Agora, realmente, como tu comentasse, ter os dois eletros favorece também o diagnóstico com a mudança de eixo. Olha aqui, olha a D1 e a VL de cima e olha o outro, ó. Muda totalmente, né? D2, D3 e a VF também, ó. Muda totalmente. Isso aqui fica claro, né? Hein, Daniel? Aí, quando vê isso aí, fica claro a identificação, né? Que mudou bastante o eixo. Certamente mudou muito o eixo, né? Quase não tem nenhuma derivação que se mantém como era no prévio. Isso fala bastante a favor de TV. Essa paciente, ela pode ter ficado com... Ela deve ter tido infarto, né? Ela alterou a troponina ou não? Sim, ela foi a 18 mil de troponina. 18 mil. Ela pode ter ficado com uma zona neurismática. É verdade, ela é uma paciente muito grave. E ela ficou, depois bloqueou de novo. É uma paciente que fez uma grande área de infarto, sabe? Bueno, então, aí ela não estava tão... O pessoal iniciou a mildarona, quando ia o cardioverter, ela reverteu. E aí voltou para o ritmo dela ali, ó. Agora o ritmo sinusal, nesse caso aqui com BAV de primeiro, um padrão de bloqueio de ramo esquerdo, né? E para seguir agora a ideia seria avaliar o contexto de necessidade até de estimulação, porque ela fazia bloqueio transitório, né? E com esse QRS muito largo, provavelmente ela deve ter doença profunda no tecido de condução, né? Vocês estudariam essa paciente? Como? Vocês estudariam antes da alta? Ou vocês esperariam essa paciente, dias ela sai um pouco fora do guideline, porque o que acontece com essa paciente? Se a gente for avaliar até a questão da indicação de CDI para um paciente pós-infarto, geralmente teria que esperar 40 dias para implantar um CDI. Isso no contexto, principalmente, de tu ter aquelas arritmias peri-infarto. Agora, essa paciente, ela fez uma fração de ejeção muito baixa no pós-infarto e ela teve cicatriz, certamente, dessa injúria e fez TV monomórfica e TV feia. Então, esse paciente que faz TV monomórfica após 48, 72 horas pós-infarto, ele é um paciente que tem a tendência a fazer mais arritmias. Então, às vezes, a dúvida é fazer um estudo eletrofisiológico nessa paciente, como tu falaste, Nazi,
ou até um implante direto do desfibrilador, embora não seja uma indicação de guideline classe 1. No guideline tem uma observação lá que fala que em pacientes que apresentarem arritmias monomórficas, estáveis, já sem área de isquemia ativa, esses casos tu pode pensar em definir implante de desfibrilador com auxílio do estudo ou não. Só que nesse caso, Nádia, como essa paciente também precisava de estimulação, porque ela bloqueava, depois ela bloqueou de novo, ela precisava de uma estimulação. E a estimulação de um coração com 25% da pressão de ejeção que ficou, pode piorar ainda. Então, ela acabou sendo discutida e optado por um implante de CDI com ressincronizador antes da alta. Aí não foi feito o estudo, porque se optou por dar amiodarona e fazer o implante, até porque ela tinha que dar um suporte mais hemodinâmico para ela, e ela já tinha 2 semanas pós-infarto, então a questão da definição de bloqueio já estava bem definida, ela tinha doença do tecido de condução, e aí se optou por fazer um CDI com ressincronizador para proteger, né, e não se fez o estudo eletrofisiológico. Né, a não ser que ela faça agora TV na sequência, e aí ia ter que ser feita a ablação de TV. Mas o contexto foi esse. Ótimo. Certo? Então, pessoal, hoje era isso, né? Eram esses casos, 13h52, tá? Alguma dúvida, algum questionamento? Quem não assinou, assina o chat. Eu te mandei, Gazone, eu te mandei um eletro e um artigo, não sei se chegou, do Circulation, que é um paciente que desenvolve, ele desenvolve um QT longo com exercício. Tu me mandou assim. Eu até vou deixar, eu acho que para o Emanuel, que apresenta o artigo esse mês, de repente, né? Tá. A gente pode discutir. O Emanuel tá aí, acho que eu vou te mandar depois, Emanuel. A gente apresenta esse artigo que é curtinho e tenta apresentar mais alguma coisa, Emanuel, mais algum relato de caso, né? Bom, beleza. Beleza, pessoal. Então, semana que vem eu tô de férias, então o Daniel, o Pablo e o Soliman que vão coordenar as aulas aí, tá? Perfeito. Boas férias. Ok. Até mais, pessoal. Valeu. Abraço, tchau. Havia um direito melhor que estudar Libertadores por lá, mal apresentado aí, né, cara? Tantos